Ok, está gravando. Olá, Rô. Pode falar? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, a gente já tem aqui uma das suas características morais, né? Quando a gente fala de ira e justiça, são atributos morais, tá? Que mexe com a moral de Deus. Então, aqui vai falar o salmista. Primeiro, Deus é um juiz que preza pela justiça, porque justo vem de justiça. E ele também é um Deus que manifesta, por causa da justiça, a sua ira a cada dia, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou como é a ira de Deus? Você tem uma menção aí, tipo assim, nossa, eu acho que a ira de Deus é parecida com tal coisa. Você tem alguma ideia? Alguém que quer? A Amanda está falando que a ira dele dá medo. Eu nem consigo imaginar. Eu também não consigo, Consegue não. mais? E o que para você acha que a ira de Deus ela é parecida com a ira do homem? Não, Não. Por exemplo, por quê? Me fala assim, por quê? Se alguém te perguntar que a minha ira é parecida com a ira de Seu telefone, seu volume tá ruim. o meu? Isso. Não, meu tá normal. Melhorou? Agora sim. Então, o Kleber está dizendo assim, não porque Deus é misericordioso. Então, tipo, a ira de Deus, a ira do homem não faz dele ser misericordioso. É isso, Kleber? E isso é o que eu acho, porque o homem, ele é muito, vai muito pelo coração ali, né, pelo momento de raiva. O homem, quando ele tá com ira, ele esquece, né, da misericórdia, de ter misericórdia. Já Deus não, ele, por si só, ele já é misericordioso, né, mesmo que ele venha ficar irado, ele sabe, né, conduzir, da melhor maneira possível. Mesmo na sua ira, ele é misericordioso. Maravilha, show de bola. Aí, Clebão. Clebão, tô achando que você. Vou deixar você aqui um ano na cela dando aula. Tô aprendendo. A Amanda está perguntando, agora tá. A oração é o arrependimento, move o coração de Deus, mas se não houver, vou te dizer, meu amigo, fica de três. Você, meu amigo, você é de... Tô lendo aqui, ó. Bom, gente, isso é uma das coisas que o Kleber falou. A ira de Deus, ela não é um sentimento, ela não é levada pela emoção que nós levamos. Quando nós ficamos irados, nervosos, como se diz aqui esse cara, puto da vida, é bem diferente, né? Quando você tá ali de boa e alguém tira a sua paz, ou acontece algo perturbador na sua vida, que te tira da sua paz, né? Do seu ambiente, a gente, na verdade, quer, vamos falar assim, na maioria dos casos, a gente quer fuzilar
quem está nos tirando a paz, né? É mais ou menos assim, você está lá, 3 horas da manhã, no seu sono maravilhoso, né? Já tá sonhando com os anjos, trocando ideia com os anjos, e aí, do nada, o vizinho liga um som na última altura e começa a gritar, e pum, pum, pum. E aí você se levanta assim, não é possível que dessa hora tá esse barulho, né? Quem não já passou por isso? Né? Aí o que você quer fazer? Você quer ir lá, quer falar com ele, ó, abaixa isso daí que eu preciso dormir. E acaba que isso não resolve. Isso aí vai. E aí você fica chateado, você liga para a polícia, faz o boletim e tal. Aí ainda mesmo assim continua. Aí qual que é a sua vontade? Né? Qual que é a sua vontade? Sua vontade é de chegar lá e meter o pé, né? E de algum jeito fazer a coisa parar, porque você se irou, né, contra aquela vida. Essa é a forma do homem trabalhar na sua ira. Ele vai por causa de um sentimento, de uma emoção que nós temos naquele momento, é momentânea, né? Agora, a ira de Deus, que é um dos atributos, um dos mais, vamos falar assim, mais fortes, porque isso é relativamente moral, né? Tem a ver com a moralidade, é a questão que a ira de Deus ela não é um capricho, não é uma coisa desgovernada, não é de qualquer jeito, né? Não é uma paixão igual nós temos. Então, o que que acontece? A ira de Deus, ela está, na verdade, aquilo que tira, né? Tira aquilo que ele verdadeiramente é, né? Sobre a face da terra, sobre aquilo que o homem deveria entender quem ele é, passa a não entender, passa a conspirar com aquilo que ele é. Por exemplo, Deus é santo. Existe, né, um Deus santo. E quando nós conspiramos contra essa santidade, nós estamos fazendo com que ele se ire, que a ira dele caia sobre nós, por causa de nós não entendermos quem ele é. Porque a ira é um atributo divino, né? Ela tem a ver com a divindade de Deus, tá? Quem puder abrir o livro de Romanos, capítulo 1, quem tiver aí o Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 28, e puder ler, então ele não vai tolerar o mal. Então tudo aquilo que se assemelha à negligência humana, né, que é o mal, ele não tolera. Então imagine você, vamos colocar aqui para que você possa entender. Isso já acontece nos nossos dias. Oi, VV, tá aí, a Cris também tá aí, boa noite para vocês, sejam sempre bem-vindas, tá bom? Tiver aí Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 28, na mão, já vou pedir para ler, mas espera só um minutinho. Então, assim, imagine você que Deus teve que enviar, fazer com que o seu filho, né, Jesus, fosse ali o próprio Deus ter pisado na terra, porque não havia ninguém sem pecado, né? Não havia uma pessoa santa. Então ele teve que fazer algo para que pudesse haver ali naquele lugar ou na face da terra alguém que ajudaria ou, de fato, iria mostrar por que Deus, desde a fundação do mundo, se ira contra a humanidade. Né? O fato de Jesus ter nascido não é só por causa dos nossos pecados. É porque senão nós iríamos prestar conta para o diabo. Porque quem teve que estar no nosso lugar e prestar conta foi o próprio Jesus.
Mas isso não quer dizer que a ira de Deus não vai cair sobre nós. Vai sim. Aí Apocalipse vai falar que o dia da vinda de Deus é o dia do juízo, é o dia da ira de Deus. Mas a gente vai trabalhar sobre esse tema aí mais adiante, tá? Então, imagine você o quanto, qual é não é nem mensurado a quantidade de iniquidades que faz que todos os dias para que Deus não se ira. Nesse exato momento que nós estamos aqui, com certeza existe pessoas que estão irando Deus, que estão fazendo algo que não é do reino de Deus. Estão matando, estão roubando, estão enganando, estão mentindo, estão se corrompendo, né? Estão fazendo atrocidades que deixa Deus irado, né? Então, quem puder ler aí o livro de Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 8, 18, do 18 ao 28? Isso, Rô. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por sua causa, do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em todos nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque quem alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Glória a Deus. Então quer dizer que o que Deus está falando aqui, o que Paulo está dizendo à igreja, aos romanos aqui, é que nós, de certo ponto, vamos falar assim, vamos ser interrogados por isso. Né? Por quê? Porque pela vaidade humana, nós humanos nos entregamos a essa vaidade, nós entregamos a ela e deixamos que ela faça parte da nossa vida. E com isso a gente tira o lugar de Deus, que seria um lugar santo, puro, e colocamos num ambiente totalmente impuro, sobre trevas. Então, são coisas que nós humanos, desde a criação do mundo, nós estamos fazendo. Não foi só porque Jesus morreu na cruz por nós, que eu e você não peca. Porque se fosse só para ele morrer na cruz, olha, se fosse só para ele morrer na cruz, olha, Romanos 1, não é 8 não, tá?
É Romanos 1, 18 ao 28. Fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. Acho que a Rô errou aí. Ô, Rô, Tá certo, atenção. Júlio, que a Rô leu. Não, então estou fazendo confusão. Ó, o 28 termina que, além do mais, visto desprezar o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para que praticarem o que não deviam. Certinho. Termina aí. Então, o que eu estou dizendo é que, por causa, não foi só por causa do pecado da humanidade que Jesus se colocou como, vamos falar assim, como, ai, fugiu a palavra aqui, ai meu Deus, fugiu a palavra aqui. Quando uma pessoa se entrega, agora fugiu. Bom, sacrifício, isso, a palavra é sacrifício. Quando Jesus se entrega em sacrifício vivo, o cálice, o cálice, o cálice que ele diz naquela conversação no monte do Getsemane com Deus, é que, se porventura, né, afasta-se de mim este cálice, mas se for da tua vontade, opa, estamos juntos, né? Vamos falar assim. Este cálice quer dizer o cálice da justiça de Deus. Então, Jesus morre na cruz para fazer a justiça de Deus sobre a humanidade em forma da sua ira. Porque eles não o reconheceram como Deus. As pessoas não reconheceram Jesus como o Messias, porque senão tinham crucificado. Estão todos comigo? Sim. Então, assim, às vezes vai ficar só na nossa mente que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não foi. Na verdade, Jesus morreu por Deus, pela vontade de Deus, por causa da justiça dele sobre a humanidade. Alguém tinha que morrer, mas aquele que teria que morrer, ele teria que ser um sacrifício vivo. E para ser um sacrifício vivo, no Antigo Testamento, vocês vão, né, quem tiver uma base bíblica, estudar, antigamente eles levavam o cordeiro sem mancha, os cordeirinhos lá para o templo para serem sacrificados. Então, Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Então, ele não tem pecado. Então, ele é levado como sacrifício, né, na cruz. Porque o sangue que derramou é um sangue puro para cobrir as nossas impurezas. Porque se fosse só, né, vamos colocar assim, se a morte de Jesus fosse só para, exclusivamente, perdoar os nossos pecados, opa, e agora que eu peco, como que fica? Porque subentende o seguinte, Jesus, ele perdoa o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas se o pecador, mesmo pedindo perdão do seu pecado, não mudar, vamos falar uma coisa de mudança, se também fugiu a palavra. Ah, tá. Se ele não se arrepender verdadeiramente do seu pecado, ele continua pecando. Vocês estão comigo? Sim. Sim. Vocês concordam que, se o pecador não se arrepender, mas
verbalmente só pedir perdão, será que ele é perdoado? É uma pergunta que você deve analisar. Porque o perdão de Deus não vem através de uma fala. O perdão de Deus vem através de uma atitude. Isso precisamos entender nos dias de hoje. Tá? O perdão de Deus vem através de uma atitude. E essa atitude tem a ver com arrependimento, uma mudança de vida. Beleza? Então, sim, não adianta pedir para Deus perdão agora e depois você está no fuzuê da sua vida de novo. Opa, peraí. Deus não é um controle remoto que você coloca na tecla. Agora eu vou curtir, vou dar um stop aqui, né? Vou zoar o plantão e depois, quando eu voltar, vou dar um play e vou conversar com Jesus. Não é assim. Então, por isso que a ira de Deus entra nos seus atributos, porque nós vamos ter que prestar essa conta com ele. Não vamos prestar conta para Satanás. Sabe por quê? Porque no momento que o diabo ele cai. Amanda quer falar? Não, é porque eu acho que a Rô realmente ela confundiu. Eu acho que ela leu Romanos 8, a partir Eu também do acho. versículo 18 a 28. Eu acho que tem que ler o que você falou aí para poder entender melhor o que você está explicando, entendeu? Quer que eu leia? Não é Romanos 8, 18, 28? Não, Não, Rô, é é Romanos 1. Romanos 1, do 18 ao 28. Ah, eu perguntei ainda, o Júnior falou, é? Depois dos 40 a gente tropeça. Eu vi Eu que falei, tava muito Júnior, é diferente. 8, Eu 18, achei que 28. Eu achei que era linguagem diferente. Depois eu falei, meu, tá muito diferente. Mas será que tá diferente? Porque, ó, quando a Rô tava lendo, É outro capítulo. ó, quer ver uma coisa? Tá assim. Ai, bom, vamos ouvir então para ver se tá diferente. Porque o que a Rô leu era 1, 18, 28 mesmo. Mas Não, tudo a bem, Rô vamos leu lá. Romanos 8. Então vamos lá. Tá joia. Romanos 1, né? A partir do versículo 18. Tá dizendo assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tenho conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, às imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eterno. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não o convém. Bem diferente, né? Me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Então, a princípio desses versículos, aí, desse capítulo, para a gente entender, é que, em primeiro lugar, a ira de Deus ela é justa porque o homem, né, o homem provoca injustiça no seu meio que se relaciona. Entende? Ele usurpa da verdade e provoca injustiça no seu meio, no seu ambiente. Então, a ira, né, em primeiro lugar, essa ira é contra a forma com que o homem não revela realmente a verdade de Deus. Então, já nos seus princípios, o homem já começou a praticar a imoralidade através da injustiça, né? Que também faz parte de um pecado e faz Deus irar. Por isso, que Adão e Eva, né, vamos falar assim, mentiu, não foram verdadeiros com Deus quando ele perguntou, né? E através da ira de Deus, Deus tirou eles do, do jardim, né? Onde eles viviam, onde o homem dominava, e passaram a viver dias de atribulações, nos quais a gente vive até hoje. Isso por causa da injustiça do homem. Entende? Bom, depois, para a gente entender que, por causa também, dentro desse texto de Romanos, a ira de Deus ela é justa também, porque o homem ele jamais peca inocentemente. Tá? Inocentemente, um homem manifesta o pecado consciente de que está fazendo o pecado. Aí eu pergunto para você, alguém aqui já pecou inconscientemente? Eu não Pensa aí entendi o pra gente. final, eu não entendi o finalzinho. Já pecou? Inconscientemente, sem a consciência que está pecando. Por exemplo, eu pequei, certo? Eu faço a imoralidade, a injustiça através do meu pecado. Mas a palavra vai dizer que a ira de Deus ela é justa conosco porque nós pecamos consciente de que estamos pecando. É só você analisar a forma que você, quando você peca, você analisa. Poxa vida, eu vacilei. Poderia ter me lembrado. Vou contar uma história aqui para vocês. Talvez alguns aqui não conhecem, mas lá no Antigo Testamento teve uma passagem que a Arca de Deus, ela estava por 20 anos dentro de uma casa de um sacerdote de Deus, porque a arca tinha sido roubada na época de Nabucodonosor. E aí ficou, bom, para encurtar a história,
No reinado de Davi, no seu início do seu reinado, o que Davi queria? Queria trazer a arca para Jerusalém. E ali tinha vários sacerdotes naquela época que eram da tribo de Levi, que eram os levitas, né? Então tinha todo um princípio, uma estratégia de Deus, regras que o homem que ele entendia, porque quando você era de uma família sacerdotal, você já tinha os princípios da Torá dentro de você, porque era ensinado desde criança. E quem carregava ali a arca eram os sacerdotes da tribo de Levi. E um deles era neto de Abinadab. Estou falando certo aqui, Abinadab. Que um dos seus netos, considerado como filho, chamava Uzá. Então, Uzá, ele está carregando, ajudando a carregar a arca. Só que não foi só o problema de Uzá que fez a ira de Deus vir sobre a vida de Uzá. O que aconteceu? Ele estava... o cavalo, o boi, bateu numa pedra e aí a carroça ia virando. Estava levando a arca de Deus. Ali era a presença de Deus. E aí, não poderia tocar com as mãos ali a arca de Deus. Elas tinham que ser levadas nos ombros. Entende? Elas tinham que ser levadas nos ombros. Então, ninguém poderia tocar na arca de Deus. Era um dos princípios. Né? E o que aconteceu? Inocentemente, vamos falar assim, inconscientemente, Uzá foi, vendo que a arca ia cair, ele foi lá e pegou na arca. A palavra vai dizer que na mesma hora, Uzá morreu. Então, o que acontece aqui? Uzá sabia, ele já tinha a informação, ele já tinha o conhecimento que não poderia fazer de qualquer jeito as ordenâncias de Deus. E isso cai para nós nos dias de hoje. Senão a ira dele cai sobre nós. Então, quando eu levo de qualquer jeito as coisas de Deus, isso é para que a gente possa aprender, a ira dele vai cair sobre nós. De qual forma? É só ele que sabe. Às vezes, você se atrasa na vida, quando nós se atrasamos na vida em ter as bênçãos de Deus. Porque nós desprezamos os princípios de Deus. Porque quando Uzá, ele pega na arca, ele está deliberadamente falando com Deus, olha, eu posso pegar na arca, porque eu sou impuro, mas eu posso. Não pode. A arca de Deus, ninguém podia tocar com as mãos. Porque as mãos do homem, naquela época, né, era a impureza da humanidade. Então, não poderia colocar no lugar puro. Então, ele usufruiu da santidade de Deus. E aí, o princípio foi quebrado. Quando o princípio é quebrado, a justiça de Deus, ela entra em questão de fazer justiça com a injustiça do homem. Vocês estão me entendendo? Ou está muito... Estão me entendendo? Ninguém está dormindo? Oi, sim. A Mônica está acordada. Anotando aqui. Então, Prestando a atenção. justiça de Deus vai cair sobre a vida de Uzá para mostrar, porque Deus foi misericordioso, igual o Kleber falou. A ira de Deus também é através da misericórdia, porque ele poderia matar todos. Porque também não poderia colocar a arca em cima de uma carroça. Teria que ser nos ombros dos homens. E tinha todas as regras ali.
mas ele matou Uzá para mostrar sua ira contra a injustiça e a falta de ordenância que o homem não obteve sobre a obra de Deus. Então foi usurpada a santidade, que também é um atributo, e a justiça também, que é um outro atributo. Então, aqui é um exemplo, como outros exemplos na Bíblia tem. Né? Quando Jesus, vocês vão ver a ira de Deus em Jesus, quando Jesus ele chega no templo de Jerusalém e vê um comércio de coisas, de vendas, ao redor do templo. Quem viu o filme Paixão de Cristo vai mostrar que Jesus chega já metendo o pé, falando que eles não estão obedecendo às leis de Deus, estão fazendo comércio dentro do templo de Deus. E ali Jesus se ira. Para vocês entenderem que a ira de Deus não é lá no Velho Testamento, não. O Velho Testamento, o Novo Testamento são palavras de Deus e vivem até hoje. Tá? Então, assim, Jesus se ira porque eles não estão levando a sério aquilo que Deus colocou para ser estabelecido como santidade. O templo lá em Jerusalém, né, era um lugar santo, onde eram firmados sacrifícios, mas não sacrifícios, né? Depois que Jesus morreu, mudou o sacrifício. Antigamente eles levavam os cordeiros para serem sacrificados, e quando Jesus morre, vive, ressuscita, o cordeiro é o próprio Jesus. Em Apocalipse, João vai ter a visão do Cordeiro de Deus, que é Jesus, no trono de Deus. Então, vai demonstrar que agora o nosso sacrifício é buscar a santidade e a face de Deus, para que a gente não se corrompa, para que a gente se torne mais puro e mais próximo de Deus. Então, galera, vou colocar aqui quatro questões para a gente entender sobre a ira de Deus. Vamos lá, vou responder aqui a Amanda. Mas sobre o comércio no templo de Deus, explica. Hoje fazemos rifas, vendemos marmitas para a obra de Deus, isso é pecado? Vamos lá. Eu identifiquei a diferença na... tá. Vamos lá. Quando nós temos a intenção de fazer comércio para ganho e benefício próprio, nós estamos deixando de lado o princípio da palavra. Um dos primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estou usando, né? A palavra de Deus como artifício para vender algo ao meu favor, ao meu benefício, eu estou fazendo comércio, sim. Agora, quando eu estou fazendo algo para glorificar o nome de Deus, a ajudar o próximo, a fazer com que o próximo seja servido, eu não estou me beneficiando, estou beneficiando o próximo, que é o reino. O próximo é o reino. Então, quando eu faço, por exemplo, venda de marmitex, que mais? Faço ali pedidos de doação. A feijoada sábado. Faço uma vaquinha de doação, faço um sorteio, vamos falar assim, para ajudar o próximo, para ajudar uma obra. Eu não estou usando o templo de Deus, né? Vamos falar assim, a igreja, né? Uma organização,
para fazer comércio. Hoje, tem. Pessoas vendem um monte de coisa. Eu já vi propagandas dentro de igreja vendendo suplemento alimentar no meio do culto. Não era Herbalife. Era outra coisa. Se fosse Herbalife já tinha funilado o caboquinho. Tenho certeza disso. Mas era outro suplemento. Mas estava lá vendendo. Isso é usurpar os princípios de Deus? Sim. Está caindo sobre aquele lugar a ira de Deus. De que jeito? Não sei. O cara pode morrer naquele momento. Deus mata. Deus mata, gente. Porque ele é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Ele é o único. Ele mata. Tá? Então é provocada a ira dele. Né? Quando a gente, às vezes, hoje nos tempos atuais, a gente fala que só Deus é amor, Deus perdoa, Deus é bom, mas a gente não pode esquecer que o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia faz parte também da sua ira. Tá? E as consequências virão sobre todos nós que provocamos a ira de Deus. Ninguém estará, vamos falar assim, descoberto dos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Entende? Então, isso que eu estou falando com vocês aqui, esses exemplos que tem na Bíblia e que a gente vê nos dias atuais, é que quanto mais perto da volta da vinda de Jesus, a ira de Deus se manifestará mais ainda. Gente, precisamos entender que o livro de Apocalipse, ele de fato é um livro que nos dá a subentender como será e como Deus virá para buscar o seu povo e os sinais que existem sobre a sua vinda. Então, se a gente vê uma manifestação de moveres naturais da natureza, terremotos, trovão, o tempo está mais curto, mudança de tempo, tudo tem a ver com a ira de Deus. Mas ele, como a Amanda leu, ele vai permitir que muitos de nós caem na consciência da carne. Ele vai permitir que muitos se entreguem à vaidade. Muitos vão cair, muitos vão beber, né, lá no livro de Apocalipse, sabe, fala do cálice da ira de Deus. Então, muitos vão beber do cálice da ira de Deus. E para vocês terem uma ideia da ira de Deus, não sei se alguns já ouviram falar, mas também está escrito no livro de Apocalipse. Depois eu passo aqui com mais detalhe para vocês. Mas quem estará no inferno, e você vai pedir, né? Vamos falar assim, as pessoas vão pedir por socorro e vão ver ele, mas ele não estará à disposição. É o próprio Deus estará no inferno, porque ele tem a chave do inferno. Não é Satanás que é o dono do inferno, não. O inferno é o resultado da injustiça humana através da justiça de Deus. Vocês estão compreendendo? Sim. Então não tem pessoa nenhuma neste mundo que peca inconscientemente. Em terceiro lugar, a ira de Deus, ela é justa porque o homem não expressa a Deus o culto que é devido. Por quê? Porque o homem, ele antes de se render a Deus, ele
ele se rende à imoralidade e à idolatria humana. Então, como foi lido aqui em Romanos, que o homem, né, o homem de vez adorar um Deus incorruptível, começa a querer semelhar, através da idolatria, da imoralidade, o homem corruptível à sua imagem. Então, isso é uma afronta à santidade de Deus. Então, por um homem desprezar o conhecimento de Deus, ele vai deixar muitos homens sendo comidos por uma mente desprezível. Por isso que nós estamos sendo pautados aqui no conhecimento de Deus. Quando a gente tem conhecimento de Deus, gente, a gente não vai ser, na verdade, como esses homens. A gente não vai desprezar o conhecimento de Deus. Então, uma das coisas que faz com que nós não sejamos punidos pela ira de Deus é a propiciação, que, na verdade, é uma forma de nós exercermos um sacrifício dedicado a Deus. E como que esse sacrifício dedicado a Deus é hoje, na nossa atualidade? Através do arrependimento. Através de você subentender que quem deverá governar a sua vida é Deus. Quem deverá dar a última palavra sobre a sua vida e sobre as suas ações é Deus. E quando nós não deixamos isso acontecer, nós estamos provocando a ira de Deus. Não é só nas coisas lastimáveis da vida que a gente provoca a ira de Deus, não. A gente provoca a ira de Deus nas coisas pequenas. Exatamente, matar as nossas vontades para que prevaleça a vontade de Deus. Então, quando você não mata a sua vontade carnal, mas o que é vontade carnal? É tudo aquilo que nós aprendemos na série anterior dos pecados. Né? E muitas dessas vontades, às vezes são vontades boas, conforme eu falei também, que deixa a gente distante de Deus. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio, uma frequência em fazer com que Deus esteja sempre em primeiro lugar sobre qualquer disposição minha. Isso é fácil? Não. Mas é possível. Existe sacrifício. Vocês vão ver vários testemunhos ao longo dessa caminhada e vão subentender que existe sacrifício. Vai existir sacrifício de você, por exemplo, de não querer mais compactuar com a mentira dos seus amigos. Vamos falar assim. E você vai ter que falar com eles, ó, seguinte, ou você começa a falar verdade, ou eu não vou pactuar com você. Eu não vou querer ficar no mesmo âmbito que você, porque a luz e trevas não andam juntas. Nós temos que entender que o livre-arbítrio, né, como a Amanda está falando aqui, o livre-arbítrio, olha só, isso aqui não é nenhuma heresia não, tá, gente? O livre-arbítrio é para aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus. Agora, aquelas pessoas que têm conhecimento de Deus, sabendo quem Deus é e quais são os seus atributos, não existe mais livre-arbítrio. Quando você sabe que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é bom,
que ele é misericordioso, que ele é onipotente, e ele é um Deus irado, você vai pensar 3.000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Aí você já não está favorecendo o livre-arbítrio. Concordam comigo? Sim. Eu tive que aprender a me sujeitar à governança de Deus. Porque quando eu retiro a governança dele da minha vida, eu estou provocando a ira dele sobre a minha vida. E eu terei consequências. Mas ainda nós temos tempo de poder, vamos falar assim, com a nossa vontade e disposição, através da perseverança, da fé e do sacrifício sobre nossas vidas através do arrependimento, de voltar atrás. E não só pedir perdão, mas se arrepender verdadeiramente. E odiar. Nós precisamos, gente, eu vi uma palavra de um pastor que ele falou tudo. A gente precisa odiar o pecado. A gente precisa odiar o pecado. Porque Deus odeia o pecado. Quando eu não odeio o pecado, eu me faço inimigo de Deus. E quando eu sou inimigo de Deus, Deus vai irar contra aqueles que são seus inimigos. Ah, mas Deus não ama todos? Ama. Mas tem uns que não obedecem a palavra de Deus e se torna semelhante ao mundo. E a palavra diz que eles são inimigos de Deus. Maravilha, galera? Vou encerrar por aqui. Amém. Amém. Que amanhã Essa passagem é linda e forte de estamos Gálatas. acordados. Isso, Gálatas. Ó, quem puder anotar aí, ó, leia com mais tranquilidade. Viu? Romanos 1, do versículo 18 ao 28. Leia com muita atenção, ponto a ponto. Se tiver dúvida, pode me chamar, pode chamar a Amanda, pode chamar quem você quiser aqui, né? Mas estamos à disposição para aprender juntos, tá? Romanos 1, capítulo 1, né? Romanos capítulo 1, os versículos é do 18 ao 28. Tá? Risca lá a Bíblia, risca lá e leia com bastante atenção, tá? Sobre esse fator, esse atributo que é a ira de Deus. Não vai dar para falar sobre a justiça, literalmente, eu falei um pouquinho entrelaçado à ira, mas é bastante coisa. Então é isso, gente. Bora ajudar muitos que estão ainda fazendo com que Deus se ire, né? Então vamos levar o evangelho de Deus a toda criatura, a todo ser que respira. Amém? Bom, Amém. vamos orar, depois a gente tira a nossa selfie. Quem pode orar aqui nessa noite maravilhosa?